Então, como objetivos? No primeiro momento, nós vamos trabalhar com testes, compreender as principais metodologias e abordagens de teste utilizadas na engenharia de software. Bom, quais são essas metodologias, quais são essas abordagens aí? O que vai diferenciar uma delas? Em que momento eu vou estar aplicando uma determinada abordagem ou determinada metodologia? No segundo momento, nós temos um outro objetivo, que é entender as técnicas para a manutenção de software. Bom, então agora a gente vai estar trabalhando no outro procedimento, no sentido da manutenção. Ok, que tipos de manutenção podem ser realizadas aí com o software? O software já foi entregue aí para o usuário, para o nosso cliente, e que tipo de manutenção a gente pode estar efetuando aí. Qual a importância dos testes e da manutenção para todo o processo da engenharia de software, pessoal? Olha, o conceito de teste e manutenção, se nós formos pensar, imaginar, existem diversas historinhas aí de todo o processo de teste e manutenção. Mas a mais conhecida é que essas duas etapas consistem mais ou menos numa punição aos desenvolvedores. E também mencionar que os testes de manutenção são importantes, que possibilitam garantir a qualidade. Olha aí a palavrinha mágica. Nós podemos imaginar assim, que na engenharia de software nós temos 3 pilares, vamos dizer assim, 3 palavras mágicas para se trabalhar com a engenharia de software. Tempo, custo e qualidade. Essas duas interferem diretamente nessa terceira, Então, na próxima slide aí, nós temos a definição dos testes e que eles são realizados frequentemente no cotidiano. Bom, pessoal, a ideia aí é falar que os testes, de um modo geral, testem até mesmo na televisão, que o Alex comentou, que nessa televisão aí que está na sua casa, com certeza, já foi passado por um processo de teste. Já houve um teste. Vamos para o segundo ponto, aí que tem no slide, que os testes possibilitam que possíveis erros, falhas e riscos não passem despercebidos. Bom, aí, pessoal, é igual no aeroporto, é last call, ok? Ou seja, última chamada. É a última oportunidade que você tem de ver aí, tem um erro no software e eu preciso arrumar antes de entregar para o meu cliente. Porque se eu entregar com erro, isso não vai ser nada agradável para o cliente identificar que houve um erro. Olha, eu não pedi determinado requisito e realmente ele vai ficar insatisfeito com o produto, tá? Na literatura, pessoal, existem algumas definições, e até mesmo a distinção de termos. O que vem ser um defeito, o que vem ser um erro, um risco, uma falha. Então, tem uma comunidade, que é um padrão internacional da I3E, que define cada um desses termos, falha, defeito, risco e erro. Temos mais um slide que fala sobre os testes, e que eles são executados geralmente antes que o software seja entregue para o cliente. Bom, galera, com certeza, nós não podemos, por isso que eles são geralmente, porque às vezes alguém vai lá, desenvolve e não entrega para o usuário e não realiza nenhum tipo de teste. Mas os testes, eles são realizados antes, para entregar o produto final para o cliente. O que pode gerar erros? Inicialmente existem os problemas na especificação dos requisitos. Ou seja, problemas na modelagem das regras de negócio, em como a funcionalidade deve ser desempenhada. Essa é a forma mais simples. Mas por que pode existir isso? Problemas com a especificação de requisitos. Uma delas é a complexidade do sistema, de você entender o sistema. Seria muito, vamos dizer assim, seria muito fácil dizer que nós podemos desenvolver qualquer sistema com os pés nas costas. E não é bem assim. Outra questão ligada à especificação de requisitos é a questão na mudança, a mudança de requisitos. Vocês estavam desenvolvendo de uma maneira o software, os seus requisitos, as funcionalidades, atender de uma maneira e, de uma hora para outra, acontece a mudança naquele requisito. Não é mais daquela maneira, você tinha especificado da maneira incorreta. Nessa mudança, podem ocorrer situações em que apareçam erros, ocorram erros na atividade que vai ser desempenhada. Outra, vamos dizer assim, outra situação em que podem aparecer erros, se vocês acompanharem aí no slide, são os próprios erros de programação, no qual o desenvolvimento natural, ninguém está livre disso, todo mundo é suscetível a erros de programação, ainda mais em grandes sistemas, como a gente havia mencionado. E aí, outros tipos de erros que podem surgir são devido à pressão de tempo. Quem aí que já não desenvolveu um sistema e o cliente não estava lá, olha,
time is money. Observem aí comigo no slide, aí nós temos uma atenção. Que um teste eficiente é aquele que é projetado para se descobrir o maior número de erros possíveis, pessoal. Não, agora voltando lá, não que o programador seja relapso. Mas, pessoal, um teste ele deve ser criado, deve ser pensado para que se possa descobrir a maior quantidade de erros possíveis. Então vamos aí a uma definição do Somerville, já que é para gastar o inglês hoje, vamos lá. Então são testes de software, consistem em um processo que é utilizado com o intuito de descobrir evidências de problemas de software. Que tipo de problema? Bom, até comentei aqui já na nossa aula. Problema com acesso ao banco de dados, eu posso ter algum problema com autenticação do usuário. Vamos supor, eu tenho um setor na minha empresa que não precisa ter acesso à parte gerencial, né, da empresa. Então, é o que? Eu tenho um problema aí justamente de autenticação. Um usuário lá, ele está tendo acesso a uns documentos, por exemplo, que eles não precisam. É um problema de especificação de requisitos. Problema com laços, loops infinitos, problemas de seleção. Então, qualquer tipo de problema é com relação aos testes. Então, os testes é a intenção. Eu preciso identificar o maior número de erros. Etapas dos testes. Então, primeiramente, a gente tem um planejamento. Aí a gente pode até relembrar, pode estar fazendo analogia com os processos de software lá. Planejamento. Bom, quem vai testar o quê? Quando? Eu preciso fazer um cronograma dos testes que vão ser realizados. Curso, eu também preciso definir, né? Então, vai ser uma parte de planejamento. E na parte de processos, que é a segunda etapa, a gente basicamente vai trabalhar com casos de teste. Bom, o Alex vai explicar mais detalhadamente o que vem ser esses casos de testes. Mas, basicamente, vão ser informações que nós vamos precisar fornecer aí para o software para saber qual que é o comportamento dele. Na terceira etapa, pessoal, basicamente a implementação. Tá? Então, observando isso aqui, mais um aspecto em que você vai utilizar uma ferramenta mais automatizada. Então, você vai implementar o quê? Os casos de testes que foram definidos na etapa 2. Na etapa 4, nós temos a execução dos testes, ou seja, é a efetivação propriamente dita, é a execução desses testes. E na quinta etapa, basicamente, vocês vão fazer uma avaliação, uma análise dos testes. Será que ocorreu algum erro? Que tipo de erro ocorreu? Bom, se ocorreu esse erro X, eu vou verificar por que isso ocorreu e aí vou fazer realmente uma correção justamente para eliminar esse erro. O primeiro aí, a primeira abordagem é a de caixa preta. Como o próprio nome diz e como a própria figura mostra e demonstra, vocês não observam muita coisa. Enquanto já os testes de caixa branca, vocês já conseguem observar algumas instruções, né, até conhecidas aí do dia a dia. Os testes de caixa branca, pessoal, consistem aí na fase, vamos dizer assim, em identificar erros de programação, numa abordagem que identifica processos estruturais. Aí está mencionando a questão de decisões lógicas, laços, repetições. Então, é uma abordagem estrutural que vai testar unidades de software. Então, além disso, aí, se vocês observarem, os testes de caixa branca também são realizados durante todo o desenvolvimento do software. Eles estão presentes durante todas as etapas do nosso desenvolvimento. Mas agora não há o processo minucioso envolvido aí para descobrir se ali pode estar, se ali pode existir algum erro ou uma característica que vai mais além. Ninguém planeja o erro, né? Esse é o detalhe. Então, os testes devem buscar isso, trabalhar com isso. Então, devem estar presentes a todo momento. É um for que deve ser testado, é um if, é um teste condicional e assim por diante. Caixa preta, os testes ou a abordagem de caixa preta possibilita identificar erros de interface, acesso aos dados de um banco, desempenho e velocidade. Bom, é o que o Alex falou no início. Caixa preta, olha, não interessa qual é o código que está ali. Eu entro com alguns dados, jogo aonde no software e verifico a saída. O meio, a caixa preta, vocês não têm acesso. Não me interessa, por exemplo, como é que ele está fazendo o cálculo aí do triângulo, da área do triângulo. Não me interessa.
O importante é, eu tenho as entradas, caixa preta e eu vejo a saída.